Sejam bem-vindas todas as almas iluminadas do signo de Libra ou Balança. Vamos fazer a vossa leitura. Para quem está a chegar de novo, estamos no canal Eu Sou o Eterno Aprendiz, e para quem não me conhece, eu sou a Jacinta. Não se esqueçam então daquele recadinho habitual para não se esquecerem de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like e partilhar. É uma forma generosa de ajudarem este canal a crescer. Quem precisar de uma leitura particular, centrada na sua energia pessoal, um momento só entre mim e você, o e-mail está na descrição do vídeo. Então, não se esqueçam também de chegar ao final do vídeo, porque eu vou fazer uma referência a um dos comentários. Eu volto a dizer que para mim são todos importantes, mas tenho que escolher um e escolho muito com a minha intuição. Então, vamos lá chegar ao final da visualização. Então, sem mais delongas e com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui sempre presente comigo, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Com o tarot da sorte, que tem arcanos maiores, e todos eles também na sua forma negativada, para direcionar a vossa leitura. A justiça. A justiça fala disso, de ser justo para receber também justiça. A justiça triunfará. Passará por um período de equilíbrio e paz, uma fase de reflexão, ajustes e amadurecimento. A razão e o bom senso vão prevalecer em seus atos, merecendo a vitória em todos os sentidos. Esta justiça leva, de facto, à vitória. Quando nós somos justos connosco e com os outros, efetivamente tudo na nossa vida surge com mais abundância, porque ser justo é fundamental, é muito importante na nossa interação com os outros. Vamos ver o que é que o tarot Rider-Waite, com ilustração Pergunta à Bruxa, portanto tem uma ilustração de bruxinhas, nos diz para complementar este direcionamento que nos fala da necessidade de ser justo e de fazer justiça. Nós, como eu costumo dizer aqui, quem segue as minhas leituras sabe que eu digo muitas vezes que nós recebemos sempre na medida daquilo que damos. Nós recebemos sempre aquilo que semeamos. Se semeamos couves, não nascem nabos. Se semeamos ervilhas, não nascem feijões. Portanto, tens que receber na medida daquilo que semeias. Portanto, vê lá, não semeies ventos, porque podes colher tempestades. Vamos então. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Vamos lá então. A justiça. A justiça a repetir-se. É assim que vocês estão, nesta sede de justiça, ou alguém a cobrar-vos justiça. Já vamos ver, mas vocês estão nesta energia de fazer justiça, de ser justo, de ser justa. A suma sacerdotisa. E o 9 de espadas. Vamos ver o que é que está no bloqueio. Um cavaleiro de paus.
como resultado da vossa leitura, um 10 de copas. Uau! No final do deck, um 9 de paus. O 9 de paus é o final de um ciclo, ao fim, ao encontro do mundo. Este 9 de paus fala-nos de alguém que utilizou muito esforço. É hora do desapego, é hora de preparar o novo. Ora, então temos aqui a justiça repetida como direcionamento da vossa leitura e vocês a vibrarem nesta energia de fazer justiça, de ser justos, justas em relação a alguém com quem eventualmente vocês possam ter alguma coisa para resolver. Esta justiça pode falar-nos da justiça divina ou da justiça dos homens. Podemos ter, de facto, aqui pessoas que têm processos a decorrer na justiça. Ou então, têm aqui uma justiça a ser feita através da espiritualidade, através da lei das encarnações, através daquela lei maravilhosa da causa e efeito. Tudo tem uma causa, tudo é causal. As nossas ações, os nossos comportamentos têm sempre uma causa que às vezes se reflete na vivência que nós temos com outras pessoas e, portanto, importa ser de facto justo e justa. Temos aqui a papisa na casa do passado, ainda presente para alguns. Há aqui uma necessidade muito grande de ouvir a sua intuição, de mergulhar no fundo da sua alma e do seu coração para perceber se de facto tem que fazer justiça em relação a alguém. Esta papisa fala-nos de coisas que estão obscurecidas, que não são claras, que às vezes nós intuímos que estão a acontecer, mas que não sabemos muito bem o que é. É aquela velha frase: oh, pai, eu sinto ali qualquer coisa. A gente sente, a gente intui, mas não sabe exatamente o que é. E é preciso abrir aqui a nossa intuição, estar atentos, atentas a qualquer insight. Às vezes até os sonhos são reveladores para que nós possamos seguir em frente, ter percepções que nos permitam ir por aí fora e fazer esta justiça. Depois nós temos aqui um 9 de espadas. Um 9 de espadas é uma carta de um final de um ciclo que foi complicado, doloroso e que por conta dessa dor e desse sofrimento e dessa raivinha, dessa insatisfação e desse sentimento de que foram injustos consigo, pode ter feito aqui também com que tenha sido menos justo na avaliação de outras coisas, de outras circunstâncias que passaram na sua vida. Este 9 de espadas fala-nos de uma libertação, de um processo que estava aí a acorrentá-lo numa dor profunda, a acorrentá-la numa dor profunda e que agora diz que é preciso aqui libertar-se destas espadas, levantar-se deste sofrimento, tirar as mãos dos olhos para ver o seu caminho, para ver o caminho que se apresenta para ser feito aí na frente. É preciso libertar-se deste sofrimento e arrumar as espadas. Mas fazer isso com justiça.
fazer isso com um sentido de responsabilidade, de acolher para si, de reivindicar para si também a cota-parte de responsabilidade nesse processo. É muito importante isso. Olhar para essa situação, para essa experiência, para essa relação, para esse términos e perceber porque é que isso me aconteceu. Que responsabilidade tive eu para que isto possa ter acontecido desta forma, que me trouxe tanto sofrimento e tanta dor, e que porque eu estava a vibrar neste sofrimento e nesta dor, que termina agora aqui, nesta viagem dos arcanos menores com a carta do 9 de espadas, eu fui tantas vezes injusto e injusta, menos atencioso às pessoas que estavam na minha experiência, na minha vida e que não me, das quais não me permitiram, de facto, eu ter aqui feito uma maior justiça. Este 9 de espadas é uma carta que nos fala de um percurso, de facto, de muita dor, de abandono, de tristeza, de incompreensão, de perda. Houve aqui, de facto, uma injustiça. Houve aqui um percurso que não foi feito como deveria ter sido. E vocês tiveram essas percepções e essas intuições, mas de alguma forma o vosso ego não permitia que ouvissem. Cuidado, porque esta sacerdotisa, no caso de ser efetivamente um processo judicial que é preciso ser avaliado pela justiça dos homens, pede aqui uma responsabilidade acrescida no que diz respeito a documentos, a contratos. É preciso aqui olhar tudo, ler nas entrelinhas. Se for uma relação, vocês precisam estar atentos aos mais ínfimos pormenores, têm que ter muita atenção, têm que abrir este canal intuitivo que todos nós temos, uns mais trabalhado, outros menos, mas que é importante, muito importante. É como se esta papisa, esta suma sacerdotisa viesse dizer: olha, tu já percebeste que alguma coisa não está bem. Então aprofunda essa tua intuição. Tenta perceber exatamente o que é que te impede aqui de ser justo ou de receber essa justiça. Que justiça é esta? Que se repete aqui 2 vezes a falar de uma grande vitória que vai conseguir na sua vida. É a vitória sobre este sofrimento, sobre esta dor, sobre este processo que o impediu ou que a impediu de viver em harmonia, em equilíbrio, porque esta justiça também nos fala de equilíbrio, de harmonia, porque quando nós vivemos numa situação justa, equilibrada, a justiça tem aqui a balança, portanto, o símbolo do vosso signo, o elemento ar, que fala deste equilíbrio, desta necessidade do peso certo e da medida certa. Portanto, vejam lá como é que vocês vão receber esta justiça, este equilíbrio, ou como é que vocês têm que o disponibilizar para alguém que está aí na vossa energia. No bloqueio temos um cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus, os cavaleiros são sempre coisas que já estão em movimento na nossa vida quando aparecem nas leituras. O cavaleiro é o guerreiro, é aquele que está na luta, está ali à procura de resolver as questões, e é um cavaleiro de paus e está no bloqueio. Este cavaleiro de paus fala-nos do elemento fogo. É alguém que tem uma grande energia, um grande desejo. Ele vai aqui com toda a pressa, porque este cavaleiro de paus
é energia de fogo, e a energia de fogo é uma energia que não se detém facilmente, é uma energia de pressa, de competição, de impulso. Portanto, podemos estar aqui a falar de alguém que está com estas características, porque as figuras da corte, os cavaleiros, as damas e os valetes também nos falam de energias ou pessoas. Podem ser vocês aqui que, porque estão impulsivos numa energia de competição, às vezes são competições que têm a ver com o nosso ego, de não dar o braço a torcer, estar aqui numa situação de competitividade, que traz às vezes uma certa irritabilidade, um certo temperamento agressivo. Penso que é assim que vocês estão, porque ele está no bloqueio. É como se a vossa ação em relação a situações que estão aí a viver e em situações que têm que resolver com justiça, vos estivesse a ser vedada e impossibilitada, porque vocês estão aqui a vibrar naquilo que este cavaleiro de paus tem de menos positivo, para não dizer negativo. O que é que ele tem de menos positivo? Pois é uma energia maravilhosa quando não está na casa do bloqueio, porque diz tu estás aí com todas as possibilidades de levar a cabo, de colocar em ação os teus projetos, os teus sonhos e todos os teus desejos para te levarem a um final de sucesso. Mas está no bloqueio. Portanto, é aqui uma energia que vos impede de colocar em ação tudo aquilo que vocês entendem que é necessário para chegar ao final dos vossos objetivos e concretizar os vossos sonhos e os vossos desejos. Eu diria que é preciso ter aqui cuidado com esta impulsividade do elemento fogo, com esta ansiedade. Podemos estar aqui a falar de pessoas que estão ansiosas em relação a alguma coisa que têm que resolver e que têm que resolver com justiça. A palavra-chave desta leitura é seja justo, seja justa e o universo será justo consigo. É esta lei de que eu falei no início, de causa e efeito. Tu só recebes aquilo que semeias, aquilo que só colhes, aquilo que plantas. Portanto, temos aqui pessoas do signo de Balança que estão de facto aqui a sair desta viagem de sofrimento e dor. Alguns até podem estar também a encaminhar-se para lá. Mas penso que está a finalizar, em que é preciso abrir aqui a intuição para que tudo fique em maior equilíbrio com esta justiça, que pede aqui, por favor, esta leitura já não é um sussurro, é um grito do tarô, da espiritualidade, a dizer, não te esqueças de ser justo. Abre lá a tua intuição e a tua alma, olha lá bem para dentro de ti. Achas que tudo isto que te aconteceu ou que te está a acontecer e que tu reclamas como sendo injusto para ti, achas que não tiveste nenhuma cota parte de responsabilidade neste processo, nesta relação, neste trabalho, neste projeto? Se não correu tão bem assim, achas que estás livre de qualquer culpa e de qualquer responsabilidade? É preciso ver isso para sair deste bloqueio. É preciso colocar em ação tudo aquilo que entende que é preciso para chegar ao seu objetivo final, mas vamos ver, é preciso ser competitivo, mas ser competitivo e competitiva de uma forma saudável, sem atropelar ninguém, moderar aqui a ansiedade, a irritabilidade e a pressa. É preciso que as coisas sejam feitas no tempo certo, e esta justiça também nos fala disso. Ela chega, mas chega no tempo certo, depois dos aprendizados e depois das lições aprendidas. Temos aqui como resultado desta leitura um maravilhoso 10 de copas. Não há ninguém que não queira chegar a este 10 de copas, a esta viagem maravilhosa que nos diz que fizemos um percurso de sofrimento e dor, mas agora estamos aqui com equilíbrio, junto das pessoas amadas, junto das pessoas que queremos,
e a sentirmos-nos plenos, a comemorar. É aqui uma paisagem, temos aqui um arco-íris, muitas taças, temos aqui de facto o culminar de uma viagem com sucesso, com tranquilidade, com amor, e sobretudo com paz, porque esta carta, este cavaleiro, este 10 de copas fala-nos de muita paz. Vamos ver aqui com o baralho de Lenormand o que é que a Santa Sara Kali nos diz sobre, tirar aqui umas cartinhas para que nos falem sobre este bloqueio, sobre este cavaleiro de paus, esta ação. É como se houvesse aqui pessoas do signo de balança que precisam que já estão, porque o cavaleiro é alguma coisa que já está a acontecer, que estão aí com projetos, com relações, com situações na vossa vida sobre as quais têm alguma pressa, alguma impaciência, e isso traz-vos uma certa irritabilidade, traz-vos um temperamento às vezes mais agressivo, que pode ser não muito justo com as pessoas que estão aí convosco no processo, está bem? Tenham atenção, porque há aqui um grito da espiritualidade para que seja justo, para que seja justa nas suas avaliações. Ouça a intuição, perceba claramente o que é que está aí por detrás, que não está ainda esclarecido, que não está ainda claro, mas que você já consegue intuir e consegue perceber que há ali alguma coisa que não está absolutamente clara com esta papisa, mas que vai ficar e que vai fazer-se justiça, e tudo vai ficar aqui a vibrar nesta maravilhosa energia do 10 de copas. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Para nos falar aqui do cavaleiro de paus que está no bloqueio, alguém desonesto. Pode estar aqui até este cavaleiro de paus, às vezes também nos fala disso, de uma certa irritabilidade, que pode criar aqui algum conflito. Temos aqui uma serpente. É uma mulher. E depois temos os jardins. No final do deck temos o sol. Com esta justiça que anuncia vitória, só pode ser mesmo isso. Mas, então, o que é importante aqui ter em consideração? Há aqui uma energia perniciosa, malévola, há aqui uma energia rastejante. Esta serpente fala-nos de perigos, de enganos, de invejas, de alguém muito astuto. É uma serpente, é sempre uma energia mal qualificada, é sempre uma energia rasteira. Esta cobra é alguém que está aí na sua vida a vibrar numa energia que a impede de colocar em ação os seus planos, os seus desejos e os seus sonhos, e sobre a qual é preciso abrir a intuição, o olho, ficar com as antenas bem ligadas. Já tem aí alguns avisos, já tem alguns insights, já tem algumas percepções. Não meta a sua intuição na gaveta e perceba quem é esta serpente que está aí a intrigar, a fazer intrigas, situações de facto de muita cautela, situações que às vezes chegam de uma forma inesperada. Portanto, é preciso aqui usar cautela como forma de proteção, porque isto é uma energia que não tem nada de pacífico, que não tem nada de bom. Pode ser uma mulher, e depois é preciso o quê? Também para remover este bloqueio, para que este cavaleiro de paus possa exercer a sua função de uma forma plena, sem estar aqui neste bloqueio, é preciso abrir-se a coisas novas, a pessoas positivas, é preciso socializar, é preciso
sair de casa, colocar-se numa forma que lhe permita interagir com os outros. Esta carta é uma carta que nos pode também remeter para o verão, porque tem aqui os jardins, caminhos, esplanadas, tranquilidade, amizades, passeios, viagens, renovação de energias, paz, e traz-nos aqui um tempo de regenerar aquilo que eventualmente provocou esta energia tão perniciosa que o impediu, que a impediu, que o impede, que a impede, porque ele está aqui no bloqueio, no presente, de colocar em prática os seus sonhos e de colocar em ação todos os seus desejos para chegar aqui a esta maravilhosa energia deste 10 de copas que nos fala de viver em equilíbrio junto das pessoas amadas, com paz, com tranquilidade, com assuntos resolvidos e com tudo esclarecido, porque este sol fala-nos disso. Olha, ser justo, ser justa, esclarece tudo aquilo que tens que esclarecer para poderes viver a tua jornada sem nenhum empecilho, sem nenhum entrave àquilo que são os teus desejos de colocar em ação o que quer que seja que tu entendes que pode trazer-te benefícios, tranquilidade, prosperidade e abundância. Vamos agora com o oráculo. Tu és aquilo que pensas. Tirar uma cartinha para encerrar a leitura da egrégora do signo de Libra ou Balança. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Vamos ler. Com a ajuda do autocontrolo, da determinação, da pureza, da retidão e do pensamento bem dirigido, o ser humano ascende. Com a ajuda da animalidade, da indolência, da impureza, da corrupção e da confusão de pensamentos, o ser humano decai. É isso mesmo. Então vamos ver aqui o comentário da última leitura do signo de Balança. Eu penso que tinha só 1 ou 2 comentários no signo de Balança e há um que eu vou aqui referenciar, que é o do Marcos Molina, que diz muito claro: obrigada. Obrigada eu, Marcos, por se identificar com as minhas leituras e por achar que elas são claras e são entendidas. Gratidão infinita. Fiquem bem, almas iluminadas do signo de Balança ou Libra.